E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar nosso panorama, nossa visão panorâmica aqui dos ativos de Forex, tá? Operando para ser aprovado em uma mesa proprietária, operando para lucrar. O foco meu aqui são as operações para aprovação numa mesa, tá? Já passei nos vídeos anteriores para vocês das mesas, como você opera. A primeira fase já foi, queridos. Agora foco na segunda fase aqui, fazer o colchão para começar a realizar saques, graças a Deus. O trabalho devolve, tá? Vocês veem que eu passo aqui a tranquilidade para operar. A vantagem de operar nas mesas de Forex são as oportunidades, repito, as oportunidades que você tem de usar o tempo a seu favor, porque lá não tem prazo para aprovação. E se não tem prazo para aprovação, você pode operar de forma bem tranquila. E é isso que eu proponho. Se você tentar antecipar o processo aí, clicando por clicar, operando por operar, você só está sendo mais um, se tornando cada vez mais e mais tudo aquilo que eu preciso para lucrar, a liquidez, se tornando a estatística nesse mercado, para depois sair falando que o mercado não funciona, que operar não funciona. Você não tem paciência. Então as operações aqui, elas são mostradas de forma muito objetiva, muito simples, tá? E você precisa ter essa tranquilidade. Não desespere. O que eu passo aqui são operações muito tranquilas para você buscar a sua aprovação, buscar saques aí, usando sempre o gráfico de 15 minutos de forma objetiva. Lembrando, eu opero apenas esses ativos aqui, com foco muito maior no ouro e no Bitcoin. Tá? GBP e USD sempre fazendo a mesma operação. Se eu compro um, eu vou comprar o outro. Se eu vendo um, eu vou vender o outro. O S30 eu estou operando menos. Por quê? Porque o horário do S30 que gera boas, ou melhor, melhores operações, são as 10h30, ou seja, na parte da manhã. Esse intervalo aqui de 10h30, um pouco mais, um pouco antes ali, para você estar posicionado. Só que esse horário eu estou operando a B3, então acabo não conseguindo ali extrair o melhor. Mas se na análise do gráfico de 15 minutos aparecer uma operação aqui fora desse horário e eu estiver na frente da tela, ou me deixar minha ordem plotada, vai executar e eu vou sustentar sem medo de ser feliz. Fechou? Então aqui vamos lá, vamos passar aqui, vamos iniciar aqui com o EURUSD. Você aí do outro lado da tela, deixa aquele like para fortalecer, aquele comentário maroto, tá? Aquela interação aí com a gente, para dar moral a gente conseguir cada vez mais e mais atingir mais pessoas, abençoando e usando, dando oportunidade para a galera aprender e lucrar muito. Eu quero te ajudar e vou fazer isso se você preencher o formulário aqui na descrição desse vídeo. Estando junto comigo, aprendendo, eu pego na sua mão. E tudo que eu vou fazer, nós vamos caminhar juntos nesse processo e fazer história, porque esse mercado aqui está entregando muita oportunidade. Fechou? Então vamos lá. Nosso gráfico aqui do EURUSD, queridos, desde quarta-feira eu não opero, porque quinta ia ter o payroll. O preço ficaria mais aleatório, então eu não quis estar posicionado. Minha última operação foi no Bitcoin, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E não quis operar. Sexta-feira, fiquei só acompanhando, bem travado aqui, e hoje que o mercado foi sair da vela do payroll, que é essa vela absurda aqui, esse movimento bem agressivo. Então eu tomo muito cuidado e tô tranquilo, tá? O meu foco aqui tá desenhado aqui na tela, que é a continuação desse movimento de alta. Você está observando que eu não estou abrindo meu gráfico aqui, buscando inúmeras informações lá para trás, estou usando somente essa estrutura. Essa estrutura eu tinha oportunidade de venda, o mercado tocou na ponta vendedora, no payroll, ou melhor, no pós-payroll, que ele voltou num ponto extremamente interessante, mas estava nessa oscilação, eu prefiro não me posicionar. Ficou trabalhando nessa zona aqui de troca de polaridade, tá? Nesse pó que tinha marcado aqui, mas eu também não quis me posicionar. Eu me posiciono aqui de forma muito mais estratégica, somente na referência do 15 minutos, com ele perdendo essa mínima, que é o meu ponto de virada de preço, ou com ele ganhando essa estrutura interna aqui, gerando esse movimento de compra para a continuação da alta. Se você quiser, aí, ó, tem até uma outra marcação, essa marcação aqui é a pega da estrutura, onde está marcado como choque vai ser um ponto de indução, tá? Ou seja, perde a mínima, volta, esses pontos aqui são os pontos que eu vou querer estar trabalhando na ponta vendedora. Mas para marcar, eu preciso que rompa a mínima
dessa estrutura, ou seja, mude a característica, simples assim. Se você quiser abrir seu gráfico e não está errado, tá? Eu que não gosto desse tipo de movimentação tão expressiva, você vai fazer dessa seguinte maneira: você vai marcar essa mínima com essa máxima. Dito isso, você tem abaixo dos 50% essa região. Eu tomaria cuidado, porque para mim esse ponto aqui é um ponto de sacanagem, que vai ser manipulado se for para subir. Então, vou estender aqui essa base, vou estender esses dois pontos de interesse aqui, esses imbalance, tá? Esse FVG que está desenhado. Ambos são oportunidades e referências para execução. Caso o preço chegue e se desenvolva de certa forma rápido, são as oportunidades que você tem para comprar. Se não acontecer esse movimento tão agressivo, tem um pouco de paciência, tá? Tem um pouco de paciência para você acompanhar uma dessas duas operações. A perca da linha vermelha para você ser vendedor ou o vencimento aqui desse choque interno aqui para a gente trabalhar na ponta compradora. Antes disso, prefiro ficar de fora só acompanhando. No GBP, uma das marcações que estavam posicionadas aqui era esse belíssimo imbalance. O preço veio de uma referência lá de cima, uma manipulação, tá até marcado aqui, deixa eu mudar aqui. Veio dessa manipulação desse topo, mudou a característica. Quando isso acontece, eu já vou começar a trabalhar numa estrutura de venda. Então, a minha nova estrutura ficou desse jeito, desse modelo. Observa que o FVG está bem nos 50%, e foi exatamente onde o preço tocou. Se foi exatamente onde o preço tocou, você vai trabalhar a favor dessa estrutura, colocando a sua ordem no seu stop. Felipe, por que você não se posicionou? Eu prefiro ficar de fora, como eu te disse, esperando um cenário muito mais tranquilo. Por quê? Aqui nós estamos falando do movimento do payroll, tá? Ou seja, tudo isso aqui foi um movimento do payroll. Então eu preferi não me posicionar, mesmo sabendo dessa região, porque eu tinha um payroll que poderia trazer uma situação bem agressiva que eu não estava disposto a pagar para ver. Pô, Felipe, mas ele respeitou essa região. Sim, estava marcado. Você pegar o último vídeo que eu tinha postado, essa região já era um ponto de atenção que nós tínhamos. Felipe, e agora, o que você faria aqui nessa situação? Mesma coisa. O GBP, lembra que eu faço a mesma operação do euro? Então eu precisaria que o preço perdesse a mínima para aí eu trabalhar com essa nova referência entre esse topo e o fundo, que ele parasse e voltasse a corrigir, ou ganhasse essa máxima. Para você que já quer ser um comprador mais agressivo, sua referência é a parte dessa virada de preço. Eu prefiro ficar de fora, tá? Ao meu ver, tanto o GBP quanto o euro, enquanto não saírem dessa zona de lateralização, é melhor eu ficar atento, esperando algum dos dois. Quem vai sair primeiro? E se sair primeiro para um lado, será que está só manipulando? Preste atenção no estilo de rompimento para justificar uma entrada. O S30, como eu disse, acaba às vezes perdendo umas operações no S30 por conta do horário, tá? Se você observar hoje, cadê? 10 horas e 30 minutos. Impulsionou o movimento de queda, tá? Eles estavam numa zona bem cara. A pergunta que eu te faço, fez esse rompimento? Fez. Deixou uma zona de liquidez? Deixou. Tinha uma oportunidade para você se posicionar na venda aqui? Tinha. Exatamente quinta-feira, na cara do payroll. Eu vou me posicionar? Lógico que não. Como eu disse, estava marcado, mas era uma zona de payroll. Enquanto o GBP pagou uma operação, o US30 você estoparia. E tá tudo bem se você fez esses trades e acabou estopando. Tá tudo certo. Quando o preço avança, o novo ponto de virada de preço, para você que é técnico de forma objetiva, é aqui. Para você que é mais ousado, você pode tentar trabalhar aqui. E aí você pode observar que ele também ficou lateral. Como houve o rompimento, o certo, oficialmente falando, dentro da estrutura, dentro do preço objetivo, é isso. É a gente tentar trabalhar nessa estrutura com uma correção. Só que fica muito esticado. Então eu precisava ter muita sabedoria aqui para esperar algo bem expressivo. E observa que a minha última operação no S30 foi um stop, tá? Tenho toda essa zona aqui que eu preciso ficar bem atento para justificar uma operação ou não. Então, muito cuidado, tá? Eu não tô gostando muito dessa zona. Isso aqui pode ter sido só uma sacanagem para o preço continuar subindo, tá? Uma leve correção para uma nova impulsão. Toma cuidado. Não tá me atraindo muito. Pô, Felipe, mas ele só tá que sobe, não existe correção. Então, ok. Vamos tentar trabalhar nessa movimentação mais rápida aqui. Eu não consigo nem marcar alguma coisa saudável, por isso que eu tô chamando a atenção para vocês para terem um pouco de cuidado.
No ouro, tá bem mais interessante aqui, né? Trabalhar no ouro, porque olha só, nossa operação que ficou plotada aquele dia lá, poxa vida, sacanagem, né? O índice, o ouro faz esse movimento, então tem uma nova estrutura. Com nova estrutura, já consigo observar uma correção nos 50%, bem interessante. Bom, Felipe, eu não estava marcando e usando desse jeito, cara. Eu estava enxergando aqui somente esse movimento desses últimos dias aqui, ó, e pude observar que existiu uma virada de preço depois dessa possível liquidez, esse movimento. O teste 1 já aconteceu, agora, como cai reto e sobe reto, esse aqui é um ponto de liquidez. Sendo um ponto de liquidez, você vai poder observar essa zona como um todo aqui, numa estrutura de confirmação para você voltar e continuar a ponta vendedora. Para você que é comprador, uma pena que o bacana tá aviando aqui, a gente não tem muito o que fazer. Lembrando que todo o movimento do peio atrapalha muito, porque é muito agressivo. Observa, caiu forte, não venceu a máxima. Eu sempre observo que a vela no peio, uma vela que é agressiva, principalmente em determinados horários, que no caso aqui é uma notícia, ou uma vela que quando abre o mercado americano, uma vela de uma outra notícia de grande impacto, que movimenta muito o mercado, você precisa ter uma atenção muito especial, que são as duas extremidades. As duas extremidades são bacana pontos de liquidez. Se são pontos de liquidez, você precisa ter essa malícia de: será que foi rompimento? Se não foi rompimento, a tendência é de alta. A notícia veio só para trazer o preço para uma zona barata para continuar subindo. Esse tipo de subida aqui, muito morta e quebrada, é muito difícil de trabalhar aqui. É muito difícil, porque você tem muita referência para você tentar marcar. E aí o preço simplesmente se desenvolve. Aí fica mais difícil ser mais seletivo nas marcações. Ah, mas dá para marcar? Dá para marcar. Você tem algo que é abaixo dos 50% aqui para justificar uma entrada. Exatamente essa zona de troca de polaridade. Então, olha só, você tinha uma zona de troca de polaridade aqui que foi exatamente onde o preço parou, cravado, lindo de bonito. Só que, o que você tira de marcação para você fazer nessa hora aqui? Vamos tentar fazer algo. E aí o que eu chamo a atenção, é fácil depois que passa, tá? Difícil é ali na hora você meter sua ordem com o preço desse jeito, tão agressivo. Então, qual que é a minha ideia? Continuar na ponta compradora, não ser vendedor. Mas se você acreditar que isso aqui é um ponto de indução para a continuidade, né? Você está acreditando nesse movimento aqui, ó. Ele fez uma liquidez e virou um choque. Fez a primeira correção, não consumiu liquidez. Confirmou com o boss, está voltando para limpar a liquidez e entregar o movimento de queda. É essa zona como um todo que você vai começar a observar para a venda. Se você está assim como eu, pensando na ponta compradora, já saiu de uma zona de interesse. Um choque rápido, e aqui é o choque principal que eu tenho para essa estrutura de continuação. Simples e objetivo. Como eu disse, meu último trade tinha sido aqui no Bitcoin, tá? Eu tinha feito essa operação aqui. O meu alvo era estender, assim como a anterior. Quando eu vi essa estrutura rápida acontecendo, eu quis trabalhar nesse movimento bem interessante, consegui pegar essa operação, o preço se desenvolve, acabou não dando uma continuidade que eu queria, mas já tinha saído dessa operação porque eu tinha vacilado ali no estender alvo, tá? Mas que bom, porque eu tirei meu prejuízo anterior, essa operação que me deu um resultado muito bacana para conseguir passar da primeira fase, agora ir para a segunda fase bem tranquilo. E agora não tem muito o que fazer, tá? O preço está numa zona, se você observar esses desenhos que estão aqui, era o desenho da semana passada. Confirmou a sacanagem, confirmou o choque. Aí eu pergunto, tá desenhando aqui que ele precisava fazer a estrutura nova, repicar, voltando no nosso ponto de entrada para executar uma operação. Vamos fazer uma marcação juntos aqui, tá? Porque eu estou fazendo esse vídeo aqui mostrando que eu nem tinha olhado essas referências. Olha isso daqui. O que eu tenho para marcar aqui? Olha só como é que difícil que é esse tipo de marcação. É fácil falar aqui agora desse ponto, mas será que a gente teria marcado ele? Ah, Felipe, eu teria marcado. Ou Felipe, eu melhor, eu marquei essa região aqui. Bacana, você pegou um belíssimo movimento, ó, com o trade tocando na região, demorou para se desenvolver, mas o preço andou, tá chegando no alvo 1 aqui. Legal. Eu acabo, às vezes, preferindo não me posicionar e falar dessas operações quando passa, porque é muito fácil, né? Chamar a atenção de trades que já começaram a acontecer, e aí fica parecendo que você está falando de trade que deu certo. Não é assim que funciona. A bola não toca desse jeito. Você precisa ter muita atenção em cima
disso, fechou? Então, paciência, paciência, paciência. Então, tá aqui os nossos estudos. Para você que é ponta vendedora, já tocou uma vez, está esperando um novo reteste ou um teste na zona máxima. Para você que é ponta compradora, foco nisso daqui, tá? Nessa estrutura aqui nova, que o preço está continuando, a correção é necessária com essa indução para estourar na ponta compradora e você trabalhar nesse movimento de alta, fechou? Paciência e atenção, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!